Prezados irmãos, diletos ouvintes da Palavra de Deus, carinhosamente vos saúdo com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para a honra e a glória do nome santo do Eterno, está mais uma vez começando o nosso Almoçando na Presença do Senhor. Que Deus em Cristo Jesus abençoe poderosamente a sua vida. E nesta oportunidade, eu já quero cumprimentar todos vocês que estão chegando aqui no nosso Almoçando na Presença do Senhor. Se porventura alguém ainda não me conhece, sou Midson Alvarenga, missionária na cidade de Nova Serrana, no estado de Minas Gerais. Eu sirvo a Deus na Igreja Pentecostal Deus das Nações com muito orgulho. Meu pastor é o pastor Elvis Nunes, a quem com muita alegria em meu coração, mais uma vez eu saúdo. A paz do Senhor, pastor Elvis, a paz do Senhor, irmã Aureliana, sejam bem-vindos aqui ao nosso Almoçando na Presença do Senhor. Cumprimento também o pastor Damião, a diaconisa Neide, missionária Rose, missionária Valda, todo o corpo de obreiro da Igreja Pentecostal Deus das Nações, os membros, os congregados e, é claro, sempre você que está chegando sempre aqui no nosso Almoçando na Presença do Senhor. Que Deus em Cristo Jesus abençoe poderosamente a sua vida. Amém? Você vai mandando aí um alô aí, me cumprimentando aí também aí nos comentários para eu ver quem é que está chegando e assim poder mandar um alô para você de volta. Amém? Deus abençoe poderosamente a sua vida. Vamos iniciar o capítulo de hoje, Provérbios, capítulo 19, para a honra e a glória do nome santo do Senhor Jesus. Eu começo cumprimentando a minha irmã Vanusa. A paz do Senhor, Vanusa. Deus abençoe a sua vida. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Vamos ouvir o áudio inicial do capítulo de número 19 do livro de Provérbios. Vamos acompanhar a leitura. Provérbios capítulo 19. Melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o perverso de lábios e tolo. Assim também ficar a alma sem conhecimento não é bom, e o que se apressa com seus pés peca. A estultícia do homem perverterá o seu caminho, e o seu coração se irará contra o Senhor. As riquezas granjeiam muitos amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo deixa. A falsa testemunha não ficará inocente, e o que profere mentiras não escapará. Muitos suplicam a face do príncipe, e cada um é amigo daquele que dá presentes. Todos os irmãos do pobre o aborrecem, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre após eles com palavras, mas não se vende nada. O que adquire entendimento ama a sua alma, o que conserva a inteligência achará o bem. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. Ao tolo não está bem o deleite, quanto menos ao servo dominar os príncipes. O entendimento do homem retém a sua ira, e sua glória é passar sobre a transgressão. Como o bramido do filho do leão é a indignação do rei, mas, como o orvalho sobre a erva, é a sua benevolência. Grande miséria para o pai filho insensato, e um gotejar contínuo, as contenções da mulher. A casa e a fazenda são herança dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. A preguiça faz cair em profundo sono, e a alma enganadora padecerá a fome. O que guardar o mandamento guardará a sua alma, mas o que desprezar os seus caminhos morrerá. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e ele lhe pagará o seu benefício. Castiga teu filho enquanto há esperança, mas para o matar não alçarás a tua alma. Homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque, se tu livrares, virás ainda a fazê-lo novamente. Ouve o conselho e recebe a correção, para que sejas sábio nos teus últimos dias. Muitos propósitos é no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. O desejo do homem é a sua beneficência, mas o pobre é melhor do que o mentiroso. O temor do Senhor encaminha para a vida, aquele que o tem ficará satisfeito, e não visitará mal nenhum. O preguiçoso esconde a mão no seio, enfada-se de elevar a boca. Fere o escarnecedor, e o simples tomará aviso, repreende ao sábio, e aprenderá conhecimento. O que aflige a seu pai ou afugenta a sua mãe, filho, é que envergonha e desonra. Cessa, filho meu, ouvindo a instrução, de te desviares das palavras do conhecimento. A testemunha de Belial escarnece do juízo, e a boca dos ímpios engole a iniquidade. Preparados estão os juízos para os escarnecedores e os açoites para as costas dos tolos.
Louvado e engrandecido seja para todo sempre o nome do Senhor. Muito bem, meus amados irmãos, como eu já disse, estamos começando agora o nosso Almoçando na Presença do Senhor. Acabamos de fazer a leitura do capítulo de número 19 do livro de Provérbios. Agora nós vamos falar sobre a palavra do Senhor, no livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 1, versículo 2 e versículo 3, diz assim: melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios tolos. Assim como não é bom ficar a alma sem o conhecimento, peca aquele que se apressa com os seus pés. A estutícia do homem o perverterá, e o seu caminho... A estutícia do homem perverterá o seu caminho, e o seu coração se irará contra o Senhor. Aqui nós vemos claramente onde Salomão nos mostra que a tolice está de uma forma assim bem exposta, gigantescamente exposta. E ele vai dizer aqui nestes 3 versículos que nós acabamos de mencionar que existem muitas pessoas que acreditam que seu dinheiro, sua estabilidade, a quantidade de bens que se tem pode trazer para esta pessoa alegria. Mas Salomão vai nos dizer através da palavra de Deus que pessoas que pensam assim estão enganados, porque o dinheiro realmente ele não traz felicidade. Ele pode trazer muitos problemas, muitas competições, muitas disputas, mas felicidade definitivamente ele não traz, porque a felicidade verdadeira vem do Senhor, do nosso Deus, do nosso Pai. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Vamos continuar aqui o raciocínio do capítulo de número 19 do livro de Provérbios. Nós vamos continuar do versículo de número 4, o 5, o 6 e o 7, vamos fazer a leitura desses 4 de uma vez. Diz assim a palavra de Deus: as riquezas granjeiam muitos amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. A falsa testemunha não ficará impune, e o que respira mentiras não escapará. Muitos se deixam acomodar pelos favores do príncipe, e cada um é amigo daquele que lhe dá presentes. Todos os irmãos do pobre o odeiam, quanto mais se afastam dele os seus amigos. Corre após ele com palavras que não servem para nada. Estes versículos aqui, Salomão nos fala claramente sobre os relacionamentos quebrados, independentemente de que relacionamento que é. Ele vai dizer que existe amigos que tenham coragem de trocar um amigo pobre, porque ele é pobre e ele não tem muita estabilidade financeiramente falando, ele vai trocar esse amigo por um amigo que é mais rico. Salomão vai dizer que cada um escolhe para si aquele amigo que lhe dá presente. É aquela história de que você só vale pelo que você tem. Aqueles que têm muito dinheiro e vale muito, o que tem pouco dinheiro e vale pouco. O que tem muito dinheiro vale muito. O que tem pouco dinheiro vale pouco ou nada. É assim, infelizmente, que a maioria das pessoas são tratadas. Hoje em dia, o poder aquisitivo fala muito mais alto, muito mais fortes. E, infelizmente, as amizades já não existem mais, são trocadas por esse tipo de atitude. É o que Salomão nos diz nestes versículos que nós acabamos de ler. Versículo de número 8 diz assim: o que adquire entendimento ama a sua alma, e o que cultiva a inteligência achará o bem. Para que nós, eu e você, nós venhamos adquirir verdadeiramente o entendimento verdadeiro, que é a sabedoria, nós sabemos que isso gasta tempo. E a sabedoria, desde o primeiro capítulo, estou aqui falando com você que para adquirirmos a sabedoria, nós precisamos buscar de Deus. Sabedoria é dom de Deus e é só Deus quem dá. Amém? Então nós devemos buscar sabedoria e o verdadeiro entendimento daquele que entende tudo e pode passar para nós. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Versículo 9. Glória a Jesus. Nós vamos continuar aqui com o texto da Bíblia Sagrada que nós estávamos lendo, né? Vou escolher aqui um lugar para eu ficar, que a nossa conexão no lugar onde eu estava não estava muito bom.
Eu resolvi aqui dar uma mudadinha aqui de lugar e nós vamos continuar a palavra do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Eterno. Vamos ver o que o Senhor nos diz. Deixa eu arrumar um jeito melhorzinho aqui para mim, para a gente continuar falando aqui da palavra do Senhor. Vamos continuar a partir do versículo de número 9, a palavra de Deus. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Versículo de número 9 vai dizer assim, ó: a falsa testemunha não ficará impune, o que profere mentiras perecerá. A falsa testemunha é aquela pessoa que é sempre mentirosa. Vanusa, seja bem-vinda, minha querida. Deus abençoe a sua vida. É pessoas que não conseguem de forma nenhuma falar uma verdade. Tudo que essa pessoa fala, tudo que essa pessoa diz é sempre mentira. E o Senhor vai dizer que a falsa testemunha, ela não ficará impune, que as pessoas que proferem, que respiram mentira, essas pessoas perecerão. É o Senhor que nos promete isso através da sua palavra. E o Salomão vai dizer na palavra de Deus que mesmo que essa testemunha falsa, essa pessoa que jura enganosamente, que mente, inclusive nos tribunais ou coisa assim, ela leva as pessoas a acreditarem que o inocente é uma pessoa errada, é uma pessoa estranha. E o Senhor vai nos dizer através da sua palavra que mesmo que essa pessoa passe impune, passe desapercebida, diante dos olhos dos humanos, a justiça do Senhor um dia chega. Uma hora essa pessoa vai ter que pagar por tudo que disse, por todas as mentiras, por ter prejudicado as pessoas. É isso que Salomão está dizendo aqui através da palavra do Senhor. Versículo de número 10 diz assim, ó: ao tolo não é certo desfrutar os deleites, quanto menos ao servo dominar sobre o príncipe. O que o Senhor está nos dizendo aqui através de sua palavra? Que não é certo colocarmos alguém insensatos no poder. Por quê? As pessoas insensatas, essas pessoas, elas não têm aquela dignidade, aquele amor no coração, são pessoas más. E quando essas pessoas estão no poder, a palavra do Senhor diz que o povo sofre, o povo geme. A palavra do Senhor diz que eles agem em benefício próprio e vão fazer um monte de maldade quando alcançarem finalmente o poder. Já o justo, quando eles estão no poder, o justo se alegra, o povo se alegra. A Bíblia diz que quando o justo está no poder, ele domina, ele vai fazer tudo para um bem maior, um bem coletivo, o bem da população, e é o que tem que ser feito, né? Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Vamos continuar aqui? Versículo 11 e 12 diz assim, ó: a prudência do homem faz reter a sua ira, e a glória sua, ao passar por cima da sua transgressão. Como o rugido de um leão jovem é a indignação do rei, mas como orvalho sobre a relva é a sua benevolência. O que Salomão está nos dizendo através deste provérbio é que os homens só conseguem mostrar verdadeiramente que as suas vidas possuem o caráter de Deus quando eles conseguem passar por cima dos insultos, das humilhações e serem então maiores do que isso. Na maioria das vezes, quando as pessoas enfrentam pela frente uma situação onde as pessoas agridem com palavras, com expressões, a resposta dessa pessoa, na maioria das vezes, é briga, é ódio. Mas você, assim, segundo Salomão, não consegue mostrar que possui o caráter de Deus em sua vida. Você possui o caráter de Deus quando essas coisas não te atingem mais, quando você é maior do que elas e quando você consegue mostrar que quem vale a pena de verdade é o nosso Deus. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Versículo 13 e 14 diz assim: o filho insensato é uma desgraça para a vida do pai, um gotejar contínuo de contendas da mulher. A casa e os bens são herança dos pais, porém é do Senhor que vem uma esposa prudente, diz Salomão para a minha vida e para a sua, nesse dia especial e grandioso. Salomão aqui nesse contexto, ele está falando sobre a família feliz, mas ele também fala de uma família feliz. Ele vai ressaltar mais uma vez que um filho insensato, um filho desobediente, um filho que traz vergonha para sua
casa. É uma desgraça, uma verdadeira tragédia para a vida de um pai e de uma mãe. Faz os dois chorarem, faz os dois sofrerem. Nós estamos vivendo dias terríveis sobre a face da terra, onde as pessoas perderam o amor, onde as pessoas perderam a doçura do Espírito Santo de Deus, nem sabem mais o que significa isso. E a gente ainda consegue enxergar nos dias de hoje o que tem aumentado são filhos que dão um verdadeiro desgosto a seus pais, a sua mãe, que despreza os ensinamentos do pai, da mãe, anda em caminhos totalmente diferentes de tudo aquilo que foi ensinado. Não preza mais os princípios, os valores, tanto da família, quanto da Bíblia, quanto da igreja. E a maioria dessas pessoas que agem assim, acham que estão certo, que devem fazer de tudo para viver uma vida feliz mesmo. O importante entender nesse dia especial e grandioso, onde Deus, a presença, a palavra de Deus chega na sua vida, na sua casa e no seu trabalho, que você até pode viver sem Deus, você até pode viver fazendo um monte de coisas erradas. Não, nós não vamos questionar isso com você. O que nós estamos questionando é uma vida eterna sem Jesus Cristo. Você pode até fazer um monte de coisas erradas agora. Você pode viver no mundo do erro, da ignorância, desobedecendo a sua mãe, o seu pai, fazendo ele sofrer e chorar. Mas o importante é você se lembrar que se você partir deste mundo para a eternidade, sem Jesus Cristo, sem reconciliação com seus pais, que você tanto fez chorar, o lugar que te espera do lado de lá não é esse pelo qual o Salomão vem nos dando conselhos para ir. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Queridos, vamos continuar aqui, versículo de número 15. Fala assim, ó: a preguiça faz cair em profundo sono e a alma indolente padecerá a fome. Mais uma vez, Salomão falando aí da preguiça. E agora ele vai acrescentar um quesito a essa preguiça. Aí ele vai dizer que a preguiça, além de ser prejudicial para a nossa vida, para o nosso bolso, para os nossos negócios, ele vai dizer agora que a preguiça também traz sono. E vai dizer que onde há preguiça, as pessoas dormem muito. E quem dorme no horário que devia estar trabalhando, vai sempre haver ali perto dele pouco trabalho. E havendo pouco trabalho, vai faltar dinheiro, vai faltar aquele jeito de se sustentar, financeiramente falando. Então, Salomão está aí mais uma vez repreendendo a preguiça. Onde existe preguiça, ele faz questão de nos dizer que há pouco trabalho. Aquele que dorme enquanto devia estar trabalhando, as suas finanças, a sua vida, a sua família, não vai ficar legal. Versículo 16, 17, 18 e 19 diz assim: o que guarda o mandamento guardará a sua alma, porém os que desprezam os caminhos morrerá. Ao Senhor empresta aquele que compadece do pobre, e ele lhe pagará com seus benefícios. Castigue então o seu filho enquanto ainda há esperança, e não o deixe que o teu ânimo se exalte até matar. O Senhor, o homem de grande indignação deve sofrer dano, porque se tu o livrares, ainda terás que torná-lo a fazer. Salomão está nos dizendo que nós, como pessoas do Senhor, pessoas que prezamos o evangelho genuíno de Cristo, que nós devemos estar sempre na presença de Deus, ouvindo os mandamentos, colocando em prática, guardando no nosso coração e enchendo-nos do conhecimento e aceitando a instrução. Obedecer os mandamentos do Senhor é como remédio que sara, que cura a nossa vida e a nossa alma. É o que Salomão está nos contando através da palavra do Senhor. Versículo de número 20 diz assim a palavra do Senhor: ouve o conselho e recebe a correção, para que sejas sábio. Aquele que ouve os conselhos, aqueles que ouve as instruções, que guarda, que aprende, que conserva, que faz questão de ter tudo isso na sua vida, a palavra do Senhor diz que esta pessoa anda pela estrada da sabedoria. Versículo 21. Muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. O homem, ele tem um hábito de fazer
o homem em sentido de humanidade, tem hábito de fazer grandes planos, programar grandes coisas para fazer na sua vida. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que a vontade que permanece, que prevalece, é a vontade de Deus na minha e na sua vida. Quando nós oramos, a oração do Pai Nosso, nós vamos dizer assim: seja feita a tua vontade. É o Senhor dizendo para mim, para você, que o que vai permanecer, o que vai prevalecer é aquilo que o Senhor determinou, aquilo que o Senhor preparou, aquilo que o Senhor está planejando para a minha vida e para a sua vida. Nós fazemos diversos planos, nós temos aí grandes habilidades para planejar o tempo inteiro. Nós só não podemos esquecer que a vontade que prevalece sobre a minha e a sua vida é a vontade de Deus. Amém? Glorificado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Vamos continuar aqui, versículo de número 22, diz assim a palavra do Senhor. O que o homem mais deseja é o que lhe faz bem, porém é melhor ser um pobre do que ser um mentiroso. Porque segundo Salomão, o mentiroso, ele esconde tudo o que tem para não ter que dar nada para ninguém e para não ter que ajudar ninguém também, né? Mas a Bíblia vai dizer que o justo, mesmo ele tendo pouco, ele tem a capacidade e a coragem de dividir com os seus irmãos, o mesmo sendo pouco, aquilo que ele tem. Ele sempre acredita no Deus da provisão, que mesmo tendo pouco, dele sendo pouco, não vai dar para muito tempo, o Senhor vai prover. Isso é fé, isso é ser de Deus, isso é acreditar no Senhor. E então, aquelas pessoas que não são justas, aquelas pessoas que têm o hábito de praticar mentira, mesmo tendo aí algumas coisas, algumas posses, alguns benefícios, elas vão preferir esconder, mentir que não tem para não ter que ajudar ninguém. Mas isso não é coisa de Deus. Coisa de Deus é ajudar todo mundo e viver em paz e em harmonia. Sabe que é difícil? Todo mundo sabe, mas vale a pena tentar, porque paz não tem preço. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Versículo 24 diz assim a palavra do Senhor. O preguiçoso esconde a sua mão ao seio e não tem disposição nem de tornar a sua mão à boca. Salomão aqui mais uma vez está falando, enfatizando sobre a preguiça. O preguiçoso, ele é tão preguiçoso que ele relaxa num canto, ele não quer saber de levantar. Se não houver quem faça uma comida, ele não come também, porque tem preguiça de levantar e fazer. E é uma coisa horrorosa, horrenda, que vai se multiplicando na vida dele. Salomão vai dizer que onde há preguiça há excesso de sono, e aonde tem gente dormindo há falta de trabalho. Salomão disse nos versículos passados que Deus vem abençoar a nossa vida de uma forma especial e grandiosa e repreender da nossa vida esse tipo de prática, a preguiça e tudo aquilo que não louva e não exalta o nome santo do nosso Deus. Amém? Versículo 25 diz assim: açoita o escarnecedor e o simples tomará aviso. Repreende ao entendido e aprenderá o conhecimento. A pessoa com conhecimento da parte de Deus, quando vê alguém caindo em ruína, porque andou nos caminhos errados, tortuosos, porque desobedeceu a palavra de Deus. Quando esta pessoa que tem Deus na vida, tem entendimento, tem conhecimento, ela vê uma coisa dessa acontecendo, ela desvia desse caminho para não acontecer com esta pessoa a mesma coisa que aconteceu com aquele que é desobediente. É uma pessoa de visão, ela vai desviar daquele caminho errado e vai continuar no caminho de Deus. Amém? Versículo 26 e 27 diz assim: o que aflige o seu pai ou manda embora a sua mãe é um filho que traz vergonha e desonra. Filho meu, ouve a instrução para não desviar das palavras do conhecimento. O que o Senhor, através da palavra, está nos dizendo, através da vida de Salomão, é que eu e você, nós devemos em todo o tempo ser um filho que traz honra para dentro de casa. Um filho que dá orgulho aos pais. Não existe isso. Algumas vezes você vai chegar em algum lugar e vai ver ali um pai, uma mãe elogiando o seu filho, vai dizer assim: ó, esse aqui é meu filho. Isso aqui é um orgulho para dentro de casa. Que coisa linda, não é verdade? Essa é minha filha, é um orgulho para dentro de casa. Mas nos dias de hoje, o que mais a gente tem visto são filhos, filhas que
estraga o coração de um pai e de uma mãe, entristece, faz sofrer, faz chorar. E muitas das vezes o amor ali vai esfriando, vai acabando por conta da vergonha, da humilhação, do caminho tortuoso, errado que ele, que ela escolheu andar. Nós não devemos de forma nenhuma compactuar com essas coisas. Devemos ser como os verdadeiros servos do Senhor. Não devemos apoiar pecado de ninguém. A nós o nosso pecado já é triste, quanto mais o dos outros. Nós devemos seguir no caminho do Senhor. Devemos ser filhos e filhas que honram os seus pais. A Bíblia diz que o filho que honra o pai e a mãe vive muito tempo sobre a face da terra, que ele vai bem sobre a face da terra. Quando você vê um filho que não vive muito tempo sobre a face da terra, quando você vê um filho que está sendo massacrado pelas situações em cima da terra, é porque um filho que não honra o pai, não honra a mãe. Eu confio na palavra de Deus e sei que todo aquele que não honra o pai e a mãe não vai bem sobre a face da terra. É a palavra de Deus que nos diz isso. Salomão insiste várias vezes dizendo: honra teu pai, honra tua mãe, não seja um filho que traz vergonha, que envergonha a sua casa. Salomão vai dizer que um filho que não obedece o pai, não obedece a mãe, que traz desonra para dentro da sua casa, ou faz o seu pai e a sua mãe passar vergonha com os atos que andam praticando lá fora e deixando todo mundo saber. Salomão diz que esse filho é uma desgraça, uma verdadeira tragédia na vida de um pai e na vida de uma mãe. E como mãe, eu concordo com ele. Então nós devemos ensinar o nosso filho o caminho que deve andar. Muitas das vezes nós já ouvimos pessoas dizer que quando a gente educa o nosso filho e que mais tarde ele vira aí uma coisa que não deve, na maioria das vezes a gente tem culpa. Por muito tempo eu acreditei nesta palavra, até que um dia eu ouvi alguém pregando a palavra de Deus e diz assim: ensina o teu filho o caminho que deve andar, que depois de velho não se desviará dele. Mas se porventura, o pregador falando, ele se desviar deste caminho, a culpa não é sua. Você ensinou ele o caminho errado, mas ele escolheu seguir por outro caminho. Então que nesse dia Deus nos dê a doçura do Espírito Santo de Deus e que nós possamos andar no caminho que o Senhor determinou para a nossa vida, para que a gente viva bem sobre a face da terra. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Versículo 28 e 29. E o 29 é o último versículo do capítulo 19 do livro de Provérbios que nós estamos lendo hoje. Diz assim: o ímpio escarnece do juízo, e a boca dos perversos devora a iniquidade. Preparado estão os juízos para os escarnecedores, e açoites para as costas dos tolos, diz a palavra de Deus. A Bíblia diz que a testemunha falsa não vai ficar impune de forma nenhuma. A Bíblia diz que a justiça de Deus vai chegar. Esta vida, esta pessoa que faz com que nós acreditemos que pessoas inocentes são culpadas, terá a sua paga, que não vai ficar impune. O juízo de Deus vai chegar sobre a vida desta pessoa que tem aí falado mal dos irmãos que pregam, dos irmãos que oram, dos irmãos que louvam, que em alguns casos tem algumas coisas que até são verdade, mas na maioria das vezes nós estamos vendo por aí irmãos e irmãs, pessoas comuns, pessoas simples, sendo caluniadas, massacradas pela população. A população, quando fica sabendo de alguma coisa, não quer nem saber das provas e das evidências, já vai acreditando na primeira coisa que é dita e massacra aquela pessoa. Mas a palavra do Senhor diz que a testemunha falsa não ficará impune. O juízo de Deus vem e nós cremos na palavra do Senhor. Porque muitas das vezes as pessoas que falam mal das outras, elas fazem você, eu, acreditarmos em coisas que não é verdade. E a índole daquela pessoa, a moral daquela pessoa fica lá embaixo, mesmo muitas das vezes essa pessoa sendo uma pessoa boa, uma pessoa de bem. Que Deus nesse dia nos defenda desse tipo de coisa e nos traga paz, alegria, verdade para a nossa vida, em nome de Jesus. Meu querido, quero agradecer a cada um de vocês por estar comigo até agora aqui no Almoçando na Presença do Senhor. Coloque aqui embaixo aqui, ó, seu nome nos comentários para a oração, o nome da pessoa que você deseja oração. Vamos orar agora e Deus é fiel para atender a nossa oração e trazer bênçãos e milagres sem medida para a nossa casa e para a nossa vida. Oremos e confiemos no Senhor. Altíssimo e soberano Deus,
Eterno Pai, Criador dos céus e da terra, Deus em cuja presença nós nos encontramos. Senhor, eu coloco a vida desta pessoa que ora comigo agora nas tuas mãos. Eu peço ao Senhor que o Senhor passe agora pelos comentários e aonde tiver Jesus um nome apresentado ao Senhor para oração, entra na vida deste homem, dessa mulher, desta pessoa, Senhor. Faça um verdadeiro milagre, traga bênção sem medida para a vida desta pessoa, para a casa desta pessoa, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus querido, coloca paz, coloca sossego, traga cura, traga bênção, libertação. Jesus, toma a vida financeira desta pessoa nas tuas mãos agora, pelo poder do teu sangue. Eu creio no teu poder e na unção do teu Espírito. Ó Deus querido, coloca alegria dentro desta casa, deste lar, em nome de Jesus. Amém e amém. Glorificado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Queridos, muito obrigado pela sua companhia aqui comigo no Almoçando na Presença do Senhor. Que Deus em Cristo Jesus abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa e também o seu lar. Permitindo o Senhor, estaremos de volta amanhã a partir de 11h30, claro. Estamos sempre esperando por você. Que Deus abençoe a sua vida. Tenha uma semana maravilhosa, incrível, um dia feliz, alegre, cheio de Deus e cheio do Espírito Santo. Tchau, povo de Deus. Fique na santa paz do Senhor. Até amanhã, se Deus quiser.